Boa noite para todo mundo. Episódio número 6 da live Bate Asas, a série que é de lives rápidas, direto ao ponto e que faz você voar. Hoje, episódio número 6. Parece que a gente começou ontem, né? Já estamos na sexta semana de disseminação de conhecimento técnico para vocês, com o tema de hoje, os fatores que vão aumentar a produtividade dos insetos de vocês. Então, como eu já disse, é um tema que a gente traz com o maior carinho, com o maior amor do mundo, a gente dedica o nosso tempo para estar aqui com vocês, fazendo a curadoria de conhecimento técnico, compilação de conhecimento técnico, ordenamento desse conhecimento e trazendo para vocês, para que vocês encurtem o caminho de vocês, salvem tempo, dinheiro, energia. Então esse é o nosso grande objetivo com essa série de lives, que não será eterna, obviamente, a gente vai fazer um determinado número de lives, tá? E depois, pro final, eu vou responder algumas perguntas, então quem tiver ao vivo aqui no Instagram vai ter a oportunidade de participar com a gente. Mandem perguntas, fiquem à vontade, tá? E o que tiver ao meu alcance, o que tiver no meu conhecimento, eu vou trazer para vocês, e o que não tiver, eu vou estudar e depois eu trago na próxima, tá? O pessoal já mandou algumas perguntas no Instagram, no Proteína de Inseto, que eu trouxe aqui, já vou responder para vocês, tá? E é isso, vamos lá, direto ao ponto. Episódio número 6, dando início. Agora, vou virar ampulheta aqui, 15 minutinhos de live. Valendo, então. Então, eu vou trazer hoje para vocês, galera, são 5 elementos que vão aumentar a produtividade de larvas de vocês, tá? Então eu vou falar de nutrição, eu vou falar de ambiência, vou falar de manejo, de reprodução e de melhoramento genético. Então vou destrinchar item a item que, por já adiantando um pouco do assunto, esses 5 itens são a base da produção animal de qualquer animal. Se você for produzir bovino, suíno, frango, tilápia, o que você quiser produzir, nutrição, melhoramento genético, ambiência, manejo e reprodução, vai ser a base. E eu vou aplicar essa base da produção animal, essa base da zootecnia na entomocultura, ou seja, na produção de proteína de inseto em cativeiro, obviamente. A gente não está falando de coleta de indivíduos selvagens. Então é isso, o primeiro item que eu quero falar com vocês é nutrição. Nós já fizemos uma live de nutrição, hoje eu vou resumir um pouco desse tema, de como aumentar a produtividade. Mais detalhes na live de nutrição, só entrar no nosso canal do YouTube aí, no Proteína de Inseto, e dar uma assistida na live que já foi feita sobre esse tema especificamente. Mas o que eu quero falar de nutrição para vocês é uma coisa que é um conhecimento básico, até elementar da produção animal, mas que muito produtor de inseto ignora, que é exigência nutricional. Gente, inseto tem exigência nutricional tal qual você. Pois quando você vai almoçar, você não tem que comer arroz, feijão, salada, bife, ovo e etc. Por que você não vive só de arroz puro? Porque o arroz puro não te dá os nutrientes na quantidade adequada para a sua sobrevivência. Você vai ter alguns problemas se você tiver só arroz puro na sua refeição diária. Inseto é a mesma coisa. Então, querido criador de tenebro, para de dar só farelo de trigo. Querido criador de BSF, para de dar só um tipo de resíduo lá para sua BSF. Vocês têm que formular uma mistura de ingredientes. Vocês têm que formular uma dieta para que essa dieta atinja minimamente as exigências nutricionais dos insetos. Exigência de quê, Diego? Pelo amor de Deus, me fala, te falo. Proteína, exigência de carboidrato, exigência de ácidos graxos, ou seja, de gordura, exigências de minerais e de vitaminas. Aí vem uma pergunta mais técnica. Quem está um pouco à frente aí em conhecimento técnico vai me perguntar, professor Diego, como que eu vou saber a exigência de vitamina C de inseto? Eu vou falar, você não sabe. A gente não tem nenhum livro, nenhum RC, nenhuma tabelas brasileiras que trazem exigências. Mas tem que ter. Ou seja, pega um premix de algum outro animal de produção, de algum outro animal doméstico, e utiliza, não tem problema. O que é importante é ter, tá? A nossa nutrição de insetos alimentícios, aí ela não está no nível de uma nutrição com exigência de micronutrientes. Mas um grosso a gente sabe, e a gente sabe que esses nutrientes são super importantes, tá? De proteína a gente já tem uma noção um pouco melhor, de óleo também a gente já tem uma noção um pouco melhor,
De resto, turma, ou literatura científica, ou consultoria técnica, que você vai procurar ajuda aí no mercado, ou seguir a gente aqui no Proteína de Inseto, onde a gente vai abordar com profundidade esse tema com vocês. Dentro da nutrição também, tem um outro elemento muito importante que vai aumentar muito a produtividade de larvas de vocês, que são os aditivos, tá? O que são esses aditivos, senhores? Aditivos são ingredientes com propriedades nutricionais ou não e que conferem produtividade melhorada aos animais. Esse é o conceito de aditivo, tá? Então você pode usar um aditivo. Olha, eu vou dar um exemplo fugindo um pouco da performance produtiva de larvas, mas você pode usar um aditivo conservante, que vai aumentar o tempo de prateleira do seu produto. Mas voltando para o tema da nossa live de hoje, que é fatores que vão melhorar a produtividade de larvas, o que eu posso falar de aditivos para vocês? Olha, para BSF especificamente, os principais aditivos são os aditivos que fermentam a dieta, tá? São os inoculantes probióticos, que são cepas de micro-organismos misturadas, que vão melhorar a qualidade de fermentação daquele substrato, e a BSF vai ter um maior desempenho produtivo. Isso daí a gente já sabe de trás para frente, é mais velho que andar para trás, tá? Então, aditivos inoculantes probióticos que melhoram fermentação de substrato vão aumentar o desempenho produtivo de suas larvas. De tenebro, a gente pode trazer também micro-organismos que vão melhorar a performance produtiva das larvas de tenebro, porém não tanto na fermentação, e sim como probiótico propriamente dito, tá? Ou seja, melhorando saúde intestinal, melhorando status imune dos insetos. Insetos têm sistema imune. Portanto, senhores, nutrição de larvas é o primeiro pilar. O segundo pilar é ambiência. Todo mundo acha que ambiência é temperatura e umidade e fotoperíodo. É também, mas não só. Tá? Então vamos lá, vamos pelos mais clássicos. Temperatura. Pô, cada espécie tem a sua temperatura ideal. Inseto não controla a temperatura do corpo, todo mundo sabe, eles são pecilotérmicos, tá? Que varia a temperatura corporal conforme a temperatura ambiente, portanto você tem que conferir um mínimo de conforto térmico, tá? Pô, se você quiser criar inseto no Alasca, vai ter que ter aquecedor. No Brasil, a gente tem a grande vantagem de ser um belíssimo país tropical, né? Então, aqui as tendências são muito favoráveis à entomocultura. Quanto mais controle, melhor desempenho larval, porque o que mata não é nem tanto não é nem tanto a amplitude térmica. Você pode criar inseto a 20 graus, você pode criar inseto a 25 graus, ok, claro que um vai conferir uma melhor performance ou não, mas o que mata mesmo a produção, que acaba com a sua produtividade, é a variação brusca. Variação brusca. Então tem muita gente que não controla a temperatura e a umidade, ou às vezes até controla, pior ainda, até controla, ou seja, gastou com o equipamento, gastou com o operacional de controlar, mas abre a porta toda hora, não tem isolamento térmico, hora que abre a troca de massa de ar, ou seja, não adiantou nada a climatização. Essas variações grandes arrebentam com sua produção. Além de temperatura e umidade, que são os clássicos, fotoperíodo é super importante, dá para usar fotoperíodo natural se a produção tiver entrada de luz solar, mas existe um elemento que pouca gente se adequa. O que a galera faz é ver o que o vizinho está fazendo. Ô, fulano, que você cria tenebra aí, como é que você faz? Eu vou copiar, que é densidade de larvas, tá? Densidade, número de larvas por bandeja, ou por metro quadrado, enfim, dependendo da sua unidade produtiva, determine a sua densidade ótima, senhores. Isso é um elemento super importante relacionado à ambiência. Ops, caiu minha ampulheta. Por quê que é importante? Porque densidade de larva vai gerar competição por nutrientes, ou falta de competição, que também pode estender muito o ciclo produtivo. Pode gerar excesso de calor, elas geram, seja por atrito, seja por excreta, calor metabólico. Aquilo pode superaquecer a dieta ou superesfriar, né? Então, existe uma tendência de densidade adequada. Deixa eu dar uma rodada aqui e ver se a galera do Instagram tá mandando alguma pergunta. Senhores, mandem perguntas aí, fiquem à vontade, tá? E ajuda a gente também. Eu tô dispondo aqui de toda boa vontade aqui para trazer conhecimento para vocês. Dá um likezinho aí pro Instagram
entender, o algoritmo entender que vocês estão gostando da live. E mais importante, o que o algoritmo ama mesmo, é clicar no aviãozinho e mandar para alguém que possa ter interesse nesse assunto, ou então manda para a mãe, para o primo aí, só para ajudar o algoritmo aqui do Proteína de Inseto e esse conhecimento chegar a mais pessoas, tá? Então, senhores, como que vocês vão saber qual que é a densidade? Dá uma olhada na literatura científica, contrata o consultor técnico ou segue o Proteína de Inseto, tá bom? Reprodução, senhores. Ou outra alternativa é você testar dentro da sua produção, que é o ideal, na verdade, tá? Na internet você consegue ter o norte, mas testa, valida essa densidade de cultivo de vocês, porque vocês vão estar determinando esse parâmetro in loco, ou seja, específico para a produção de vocês. Reprodução, terceiro item, vamos lá, rapidão, que a areia já está na metade, senhores. Reprodução, vamos lá. O que você tem que entender de reprodução? Só vai reproduzir bem o adulto do inseto que se alimentou bem na fase larval. Segundo, só vai reproduzir bem o inseto que tiver com uma ambiência adequada, seja temperatura, umidade, fotoperíodo, densidade larval. Ou, desculpa, nesse caso já é adulto, né? Densidade de besouros ou densidade de moscas, tá bom? Mais do que isso, senhores, em BSF especificamente, quem trabalhar com sistema de reprodução indoor, e até os outdoor também precisa, iluminação. BSF não presta com qualquer iluminação. Tem gente que vai lá, liga uma lâmpada de LED dessas brancas de rosca e acha que aquilo vai ser suficiente. Não vai. Luminosidade adequada em cor, intensidade e tempo de luz vai influenciar diretamente no desempenho reprodutivo das BSFs, tá? Besouro, tenebro comum, tenebro gigante. Densidade de besouros, nutrição dos besouros, ambiência, seja climática, seja dentro da caixa, vai influenciar diretamente na reprodução, no desempenho reprodutivo dos besouros. Uma dica importante para besouro e BSF, deem fonte de água, tá? Para besouro, vegetais, hidrogel. Para BSF, água com açúcar mascavo, tá bom? Caiu já por água abaixo. Antigamente falava, porque adulto de BSF não come. Mentira, senhores. Na verdade, não é que é mentira, é que é um conhecimento que ficou passado, já evoluiu o conhecimento. Hoje já está mais do que provado. Adulto de BSF come sim, tá? A diferença é que a dieta é líquida. Ou seja, a capacidade de comer o açúcar, ele está ingerindo glicose, aquela glicose tem que ser metabolizada, ou seja, ela come. E mais, BSF já está provado hoje que tem capacidade de metabolização na fase adulta de aminoácidos também, então fica a dica aí para você que acha que BSF adulta não come, come sim e forneça dieta líquida para ela, beleza? Quem gostou dessa informação é nova, essa eu nunca tinha falado e essa também não está no Google. Algoritmo do Instagram funciona aí para nós, dá um likezinho aí, ajuda a gente, cada vez que eu der uma informação importante eu vou pedir um like, tá? Vamos lá, galera, tá perguntando aqui sobre... Depois eu leio as perguntas, depois eu deixo pro final. Quarto item, vamos lá, areia acabando, pelo amor de Deus, deixa eu correr aqui. Quarto item é manejo, e eu quero especificar o manejo em algumas etapas específicas. Uma etapa delicadíssima do manejo, sabe qual que é? A fase de neonato. Neonato é aquela fase pós-eclosão, aquela larvinha tênue, pequenininha, branquinha, delicada. Aí o que a galera faz? Deixa lá de qualquer jeito. Galera, fase de neonato, fase de pós-eclosão, você tem que tratar igual você trata o seu filho, que acabou de nascer. Você tem que tratar bem, você tem que embrulhar a criança, tem que sabe, pôr no quartinho, escurinho, tem que estar no bercinho. Neonato é a mesma coisa, gente. Acabou de sair do ovo, está extremamente frágil. Pelo amor de Deus, não varia temperatura e umidade na fase de neonato. Se possível, coloca as bandejas de tenebro lá com os ovos para eclodir num ambiente protegido. Os potinhos de BSF lá com os ovos para eclodir num ambiente protegido, onde não tenha variação. Olha, que seja 20 graus, que seja 28 graus, não importa, desde que não varie. Tá? Não varie. Cria lá uma câmarazinha climática lá, com a umidade adequada para a espécie, com a temperatura adequada para a espécie, porque a fase de neonato,
a quantidade de neonatos, na verdade, que a gente chama na produção animal, na zootecnia, a gente chama de taxa de eclodibilidade, ou seja, a quantidade de neonato que sobrevive à eclosão dos ovos, tá? Ela é intimamente relacionada, claro, que à biomassa final de produção, ou seja, você vai aumentar a sua produtividade de larvas, que é o nosso grande tema central de hoje, deixando de ter ovo quebrado, deixando de ter neonato morto. Tá? Então vou para outra fase do manejo, que é o manejo de ovos, principalmente em BSF. Eu vou postar um vídeo ainda essa semana que eu encontrei aí no Facebook, que vocês vão entender o que eu estou falando. O cara raspando os ovos naquelas madeiras, para quem é produtor de BSF que está assistindo, vai saber o que eu estou falando. Tem umas madeiras onde a BSF põe os ovos, os caras raspam aquilo lá com estilete, alguma coisa nesse sentido, canivete. Mas ele estava raspando, ele parecia que estava... Sabe o reco-reco do pagode, do samba? Falei, cara, era um Instagram lá, desculpa, era um Facebook lá da, sei lá, da Indonésia, Malásia, alguma coisa nesse sentido. Cara, parecia que tava tocando reco-reco. Deu vontade de mandar uma mensagem, falar, meu irmão, pelo amor de Deus, isso é um ovo frágil. Então, assim, geralmente, turma, os entomocultores são os guerreiros que estão lá no manejo, o cara faz manejo, faz venda, atende telefone, faz de tudo, né? Se for você, senhor, que está aí me assistindo agora e que faz o manejo dos ovos, cuida dos ovos, pelo amor de Deus. Se for seu funcionário, eu sei que geralmente não é nenhum funcionário muito delicado, geralmente é aquele cara bruto, rústico e sistemático. Fala para ele, pelo amor de Deus, ter cuidado no manejo de ovos, tá? Ovo é delicado. Ou seja, taxa de eclodibilidade, porcentagem de ovos que eclodem e taxa de sobrevivência de neonatos vai influenciar demais biomassa na despescas da sua caixa. Despesca, para quem não sabe, separação do fraz e da larva para seguir a linha ou de comercialização ou de abate. Então, senhores, prestem atenção nisso e eu quero falar desse manejo. E, por fim, melhoramento genético, que a areiazinha vai acabar. Eu vou estender um pouquinho só o tempo aqui, que a live tem que ser bate-asa, ela tem que ser rápida. Melhoramento genético, senhores, é uma coisa que ninguém no Brasil está fazendo. Ou se sabe, ou se faz, eu não estou sabendo. Melhoramento genético, quem faz não me contou, porque a maioria não faz. Se você fizer, você está à frente, tá? Melhoramento genético não é tão fácil, exige uma técnica, são uns cálculos estatísticos lá, bem complexos, por sinal. Então tem que ter ajuda aí de um zootecnista, de um veterinário, de um agrônomo, enfim. Mas já tem empresas lá fora, para vocês terem noção, a Hendrix, que é uma das principais empresas de genética animal do mundo, está com uma linha, um programa de melhoramento genético de BSF. Sensacional. E os caras já postaram foto da larva antes do programa de melhoramento e depois. Antes do programa é desse tamanho, depois é desse tamanho, assim, ó. Claro que eu tô... Imagens ilustrativas, né? Mas é isso, senhores. Do ponto de vista geral, o que eu posso falar? Algumas características têm maior herdabilidade na genética dos insetos. Herdabilidade é a capacidade que a espécie tem de passar para frente aquela determinada característica, de modo que a média da geração posterior seja superior à média dos pais e à média dos avós. Então isso é melhoramento genético. Por exemplo, tamanho de larva ou biomassa de larva. Se isso for importante para você, seleciona as caixas de larvas maiores ou as caixas mais pesadas e põe elas. Faz uma seleção dessas caixas específicas para virarem reprodutores. Só aí você já vai estar ganhando alguma coisa em ganho de peso. Claro que melhoramento genético, repito, não é tão simples assim, porém, já é um caminho que você pode aí fazer um melhoramento para a característica ganho de peso. Então, na hora de separar o fraz, usa lá, não fica separando na mão não, que isso vai te tomar tempo. Coloca lá uma peneira elétrica e aí você usa o tempo que você ia ficar lá peneirando para ir fazer marketing, fazer comercial e etc. E a peneira elétrica, você, depois que peneirou o fraz para um lado, larva para o outro, você pesa isso daí, anota. Caixa 1, X quilos de larvas. Caixa 2, Y quilos de larvas. Pega mais pesado ou com larvas maiores, que hoje em dia no Brasil já tem as peneiras classificadoras, a gente já fez live sobre equipamentos, dá uma olhada lá. Classifica por tamanho, né? Então essas peneiras já fazem esse serviço de seleção. Pega as larvas maiores e põe para virar reprodutor. Galera, era isso que eu tinha a falar para vocês.
fatores que aumentam o desempenho de larvas, tá? Falamos sobre nutrição, falamos sobre ambiência, falamos sobre manejo, falamos sobre reprodução e melhoramento genético. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando por aqui a live de hoje. Semana que vem a gente se vê. Vou ficar 2, 3 minutinhos a mais para responder pergunta. Então, quem está no YouTube, um forte abraço se quiser continuar assistindo. Quem está no Instagram, mesa aberta. Mandem perguntas aí, galera. Estou à disposição de vocês. Vou responder algumas que já estavam anotadas, que o pessoal me mandou no Instagram mais cedo, né? Sempre que eu vou divulgar a live, eu divulgo na comunidade do WhatsApp, Proteína de Inseto. Então, quem não está ainda na comunidade, entra. O link está na bio do nosso Instagram. Também pego as perguntas que chegam pelos nossos stories ou pelo feed, que eu posto a divulgação da live. Então, mandem perguntas lá. Eu mesmo leio todas e respondo todas, tá? Mandem inbox também para mim. Eu tô lá diariamente olhando essas mensagens, não sobra nenhuma sem ver, tá? Vamos lá então, senhores. Deixa eu olhar aqui. Não tem pergunta, não? Quem quiser, manda aí, hein? O Júnior falou, respondeu já a pergunta que fiz sobre temperatura e umidade. Beleza, então. É necessário algum tipo de licença ambiental para criar tenébrio? Hoje não é o tema disso. Hoje o tema é melhora de produtividade. Mas licença ambiental não precisa, não. Depois a gente pode fazer uma live sobre assuntos regulatórios, tá? Tomás, Digolas, tem algum probiótico natural? Sim, tem. Todas as bactérias são naturais, cara. Então você consegue sim reproduzir, usar esses probióticos naturais, tá? Tem algum tipo de praga que afeta a produção de BSF? Eu posso até fazer uma live específica disso daí. Tem sim, tá? BSF tem praga sim, tá? Qual marca e modelo de lâmpada para BSF? Tenebrosos. Não tem no Brasil ainda, só tem no exterior, tem que importar e não custa barato. Por hora vai usando essas Full Spectrum, que já resolve. Marcos Barbosa, terapeuta, BB, resíduo de cervejaria é um bom substrato? Excelente substrato. Marlisson Cruz, tem algum tipo de iluminação específica que poderia indicar para BSF? Sim, tenho. A luz pronta, as importadas. Senão você vai ter que montar o espectro de luz. Por hora, usa as Full Spectrum, que é mais fácil. La composição Beto 7 e 8. La composição do alimento modifica a composição nutricional del tenebrio. Se quero aumentar níveis de ômega 3, por exemplo. Você gostou da minha pronúncia aqui, hein? Nossa, horrorosa, né? Mas é isso, deu para entender. Sim, Beto, você está coberto de razão. O que ele come altera muito a composição nutricional dele, principalmente a de ômegas. Então já está provado cientificamente que inseto tem capacidade de incorporar ômegas na dieta. Tá? Paolo Sequência. Professor, quando vamos ter o curso esse ano? Tem novidades? Abraço. Curso! Todo mundo está pedindo curso. Eu faço um curso para vocês, senhores, só me falta tempo. Eu não consigo parar meu trabalho para fazer o curso. Toma muito tempo fazer um curso, mas é uma meta de vida que eu tenho. Deus, por favor, não me leve antes de eu fazer um curso sobre produção de insetos. Me comenta aqui para eu entender o que vocês querem aprender de insetos, se é para tenebro, se é para BSF, que eu só vou fazer curso que atendam a demandas de vocês. Então, é isso aí, tá? Aí, ó, Beto, sim, você tá aí online, que beleza. Vamos lá. É isso, senhores. Oswaldo Júnior, obrigado aí pela força. Plantio orgânico. Sensacional esse conteúdo, Bate-Asas. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, senhores. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço para quem está no YouTube até agora. Um forte abraço para quem está no Instagram. A gente continua com as nossas postagens. Mandem lá as perguntas. Comentem as fotos que eu posto. Quando eu abrir caixinha de pergunta, participa lá para eu saber que tem alguém me ouvindo, que eu não estou falando com as paredes. E aí me dá mais gás, mais ânimo de estar aqui com vocês, que é um grande prazer. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Hoje eu varei aqui a bate-asa foi lenta hoje, mas é isso. Até a próxima, pessoal.